Consequentemente, existe um número muito pequeno de pesquisadores se dedicando ao estudo dos insetos, proporcionalmente, inclusive, não só proporcionalmente a outros países, como proporcionalmente ao número de espécies de insetos que a gente estima que existam no país. Consequentemente, isso se reflete também no Espírito Santo. A situação é a mesma para o Espírito Santo. O que acontece, então, é que nós temos a dificuldade advém do pequeno número de pesquisadores. Então, no Espírito Santo hoje, nós temos, talvez a gente consiga contar nos dedos e atingir aí consiga somar uma dúzia de pesquisadores que estão empregados e trabalhando efetivamente com o estudo dos insetos, mas esse número não deve ultrapassar muito isso, é um número muito restrito. Pensando na fauna que temos aqui, né, da quantidade de espécies de insetos que deve ter, da riqueza que é o Espírito Santo, é importante lembrar aqui que o Espírito Santo, as matas do Espírito Santo, são consideradas uma das áreas mais diversas, mais ricas em espécies de todo o mundo. Isso já foi constatado para formas vegetais e o mesmo deve ocorrer para outros grupos de organismos, como insetos, aves e outros grupos. Nós aqui temos uma região que tem uma diversidade, uma riqueza, né? um número de espécies absurdamente grande por unidade de área. Tá? Então, proporcional a isso, nós temos um número muito pequeno de pesquisadores e poucos grupos sendo estudados. E também é importante lembrar que a gente, na verdade, não é o Estado em si, é o país, né? Porque isso é uma missão nacional. Independe se é no Espírito Santo, se é em Minas, se é no Rio, nós temos que conhecer a fauna. E nós não podemos ter pessoas estudando cada grupo de organismos em cada um dos estados, mas isso é uma missão, de certa forma, nacional e até internacional. Porque, por exemplo, eu estudo os grupos de insetos que eu estudo estudo somente para o Brasil ou para o Espírito Santo. Eu estudo a fauna praticamente do mundo. Prioritariamente a fauna do que nós chamamos de região neotropical, que de uma forma mais grosseira corresponderia à América Latina, tá? Mas não me restringe ao Espírito Santo, né? ao Brasil. Né? Isso é uma coisa bastante importante se frisar. Inclusive, em um de seus artigos, você diz que poucas pessoas se interessam em pesquisar esses animais por eles serem de pequeno porte e pouco carismáticos. Isso realmente é relevante na hora de escolher o que pesquisar? Sim, de forma geral, os estudantes de biologia ou de outros cursos que vão estudar algum grupo de animais, muitas vezes são mais atraídos pelo carisma das espécies. E, nesse ponto, efetivamente, os insetos perdem um pouco na concorrência com mamíferos, né? Com as aves, e mesmo até para outros grupos, muitas vezes para outros grupos, como répteis e anfíbios, que também, de certa forma, não são tão bem vistos, assim, não são tão carismáticos. Mas, dentro da biologia, esses grupos são, muitas vezes, mais carismáticos que os insetos, propriamente dito. E mesmo com relação aos insetos, existe essa mesma distribuição da quantidade de pesquisadores, número de pesquisadores por grupo, associado ao carisma de cada grupo de insetos. Então, por exemplo, hoje a gente conhece muito mais sobre mariposas e borboletas e besouros do que comparativamente com vespas, formigas e alguns outros grupos. Por quê? Isso em decorrência justamente da beleza que tem as mariposas, as borboletas, muitos grupos de besouros perante outros grupos de insetos. Consequentemente, esse carisma atrai um número maior de estudantes interessados em iniciar seus estudos em algum desses grupos de animais. E, como consequência, nós temos um conhecimento também diferencial em decorrência disso. Certo? A gente já falou dessas dificuldades das pesquisas, né, de se conseguir pesquisar os invertebrados terrestres. Vamos falar um pouco, então, das facilidades. Há facilidades ou há poucas facilidades? Para a gente iniciar o estudo, vamos dizer assim, eu vou me formar, eu estou buscando a formação como profissional, como biólogo, alguma área afim, e me interesso por estudar insetos, ou algum grupo da fauna, de animais. A entrada na graduação, durante o curso de graduação, a entrada nessas áreas de estudo não é muito difícil, apesar que existem poucos profissionais. Então, também, muitas vezes, existe uma certa restrição de vagas para estágio. A grande dificuldade mesmo que nós temos hoje é na captação desses recursos humanos e inserção deles no mercado de trabalho, exercendo essas atividades de estudo. Então, existe um fator limitante aí muito grande, que é, efetivamente, absorver esses profissionais que se formaram, né, os recursos humanos já treinados, formados, com capacidade de desenvolver estudos, para que eles efetivamente estejam atuando
no mercado de trabalho empregados. Existe um problema muito sério com relação a isso, tanto que existe alguns programas nacionais que se preocupam com a absorção pelo mercado, com a formação e com a absorção pelo mercado desses profissionais formados no estudo de diferentes grupos de organismos, não só de animais seriam. Entendeu? Justamente porque existe uma certa dificuldade. O aluno de graduação se forma, ele pode entrar numa pós-graduação, se aperfeiçoar com um mestrado, com um doutorado, e muitas vezes ele tem uma dificuldade para ser absorvido após o doutorado, ser efetivamente contratado, estar trabalhando, empregado no mercado de trabalho, para exercer, para estudo desses grupos de animais. Como funcionam esses programas nacionais para absorver os interessados? Os programas, isso na verdade entra dentro do contexto de programas maiores, como por exemplo dentro das universidades, a recuperação do quadro de docentes, né? Em alguns momentos existem discussões no âmbito nacional, em alguns fóruns sobre a questão de ampliação de institutos de pesquisa, de quadro ou dos institutos existentes, do quadro de profissionais para atuar com relação ao conhecimento da nossa fauna, da flora também, né? Já que o Brasil, isso é uma preocupação que o Brasil tem, porque ele é signatário do que a gente chama da Convenção, né, da Biodiversidade, que um dos itens de quem é signatário, quem assinou essa convenção, é justamente conhecer, e dar esforços em conhecer a diversidade existente. E conhecer a biodiversidade existente nos países é justamente parte do princípio que nós temos que conhecer as espécies de animais, plantas e assim por diante. Para tal, é necessário criar empregos para que tenha pessoal dedicando, né, profissionais se dedicando ao conhecimento desses grupos de animais e plantas. Há aqui na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, algum desses programas? Existe investimento desses programas mais voltados para a formação desses profissionais, não para efetivamente a contratação. A contratação aí depende do quadro, efetivamente, de docentes, mas nós temos envidado esforços em canalizar profissionais, absorver profissionais no sentido de destiná-los a essas linhas de pesquisa, a essas áreas de pesquisa. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos com Marcelo Tavares no Pensamento em Prosa. Diversidade, mobilização, atitude. A educação, a saúde e a cultura em debate. Caravana da Uni, em parceria com o Ministério da Saúde. Teatro, palestras, debates e muito mais. De 11 de agosto a 27 de novembro. A Uni presente em 41 universidades nos 27 estados do Brasil. Confira a programação no seu estado pelo www.uni.org.br e participe. Caravana da Uni, as ideias dos estudantes em movimento. Estamos de volta com Pensamento em Prosa, entrevistando hoje o professor Marcelo Tavares, do Departamento de Ciências Biológicas da UFES. Voltando às nossas famosas espécies em extinção, e que são muito carismáticas no ponto de vista do nosso entrevistado, quais são as principais ameaças a essas espécies? Bom, um dos maiores problemas que existem hoje para levar as espécies à ameaça de extinção ou à extinção partem da questão da destruição do habitat que esses organismos vivem, né? Então, no momento que nós destruímos os habitats que eles vivem, efetivamente eles não vão conseguir mudar simplesmente de local que não haja um habitat estruturado daquela forma. Por exemplo, um animal que vive na restinga, dificilmente ele não consegue viver em outro tipo de formação vegetal, vamos dizer assim. Então, quando nós destruímos a vegetação da restinga, esse habitat que esse animal vive, nós efetivamente acabamos eliminando condições que essas espécies sobrevivam. Então, esse é um fator muito importante. Um outro fator bastante importante, além da destruição, né, dos habitats, é a questão da fragmentação florestal. À medida que os habitats vão sendo, os sistemas, os ecossistemas, os biomas vão sendo destruídos, vão sendo utilizados, na verdade, essas terras vão sendo utilizadas para obter recursos pelos seres humanos, o que acontece? Começam a formar fragmentos das vegetações dos ecossistemas originais. E, como consequência, ocorre um isolamento das populações que estão dentro desses fragmentos. E existe um problema muito sério, nesse caso, para a manutenção da vida dessas espécies, muitas vezes, que é a quantidade